que a gente vai cultuar, né? E como seria isso no Bitcoin, já que a gente, assim, teoricamente, não tem um deus, embora o pessoal goste de falar aí do Satoshi Nakamoto, mas assim, você não tem, né, a representação do Satoshi. É até engraçado, porque, por exemplo, a gente não tem a representação real de Jesus Cristo, mas as pessoas, elas gostam de representá-lo de uma maneira. Então, isso acaba acontecendo um pouco com o Bitcoin, as pessoas tendem a representar o Satoshi de alguma maneira, mas o que faz algo assim, é o que faz a gente querer cultuar algo, né? Por que que gerou-se o culto do Bitcoin? Como, na tua visão, qual é a explicação disso? Bom, eu diria que tem duas partes essa explicação. A primeira é falar o que que é essa questão do divino. E, puta, aqui eu já tinha separado uns trechos do Bitcoin como divino, mas no fundo, puta, é o. Toda a história do Bitcoin ser justo, do Bitcoin ser neutro, do Bitcoin ser aberto a todo mundo, do Bitcoin. Sei lá, no fundo, aquela simplificação de que o Bitcoin significa esperança é muito isso, sabe? Esse senso de paz e de esperança interior que você tem e que sem ele você não teria. Deixa eu ler aqui o trecho do Bitcoin como divino, que no fundo foi a primeira coisa que a gente tinha certeza que ia estar aqui na nossa pauta, né? Aham. Bitcoin é divino, e com todas as coisas divinas, nós humanos formamos religiões que buscam compreender o divino e venerá-lo, principalmente pela dificuldade de compreendê-lo integralmente. Não afirmo ser capaz de entender o Bitcoin como um todo, mas apenas fornecer uma das muitas tentativas de compreendê-lo. Aí um outro trecho. Em milênios de prática religiosa e devoção, os humanos encontraram o divino em muitos lugares. Os antigos egípcios veneravam os besouros por distribuir fertilizante de maneira mais uniforme entre as planícies e retirar um suprimento de alimento das moscas. Os gatos, por sua elegância e capacidade de matar indesejados hóspedes. Os hindus têm mais de 18 milhões de deuses. Os antigos romanos e gregos tinham milhares. E claro, o ouro não foi apenas um ornamento decorativo, mas era visto como a própria substância de Deus. Ou seja, são os trechos que falam muito disso, assim, de como primeiro a gente vê algo que a gente sente como divino, a gente vê alguma coisa que espanta a gente, causa essa sensação de contemplação por algo maior que nós. Depois a gente estrutura uma religião através disso. Aí, sei lá, continuando nesse mais trechos desse mesmo texto, que é o Bitcoin como divino. Estabelecer a divindade é como nós, humanos, estabelecemos um relacionamento e reconhecemos a importância e nossa dependência de um ser particular, seja ele o mundo natural, o Estado ou qualquer outra coisa. De alguma forma, a escola funcional da antropologia dirá: diga-me quem você venera e eu explico a sua sociedade. E aqui eu acho que vem um ponto muito interessante de ser levantado. Tipo, o Bitcoin é um culto de fanáticos? Sem dúvida. E a moeda fiat? E o estatismo? E o cientificismo? Tipo, sabe, é uma coisa a entender que, assim, a gente acredita em muitas religiões sobrepostas, assim. Tipo, beleza, os bitcoinheiros vão abandonando umas. Mas se você pensar a pessoa média, ela é estatismo. E é o estatismo de um jeito que é realmente uma experiência religiosa. Você critica os padres, que são os políticos, mas você acredita no conceito maior de democracia e você vai na caixa mágica, aperta o botão, ele faz plim-plim, as coisas assim. Ah, na teoria elas estão certo, não importa se na prática elas não se demonstrem assim. Isso não é um culto? Não sei, depende. Um culto socialmente aceito por todo mundo vira realidade, deixa de ser só um culto, sabe? Vira uma religião estabelecida. Eu Então, acho que o Bitcoin também tem muito aquela questão de como, quando você iniciou essa parte daqui da nossa conversa, né? E a gente fala muito da concepção imaculada do Bitcoin e tal, ele tem muito essa questão de ser puro, né? E as pessoas elas tendem a adorar, digamos assim, coisas que são puras e parecem perfeitas e teoricamente inatingíveis, assim, porque você é, adora aquilo de uma forma em que você tende a agir de uma maneira cada vez melhor, porque a gente gosta de se sentir identificado e você não se identifica com aquilo porque aquilo é perfeito. Então você sempre vai tentando melhorar
para parecer cada vez mais próximo daquilo que é algo inatingível, né? Eu acredito muito assim. Aí é por isso que acaba que quando a gente conhece o Bitcoin, ele parece ser algo tão fora da realidade, assim, né? Tão perfeito. E aí meio que isso gera dentro da gente uma maneira de também tentar parecer perfeito, sei lá, mas Eu ter acho que te atitudes mais motiva, eu acho que te motiva a tentar ser a sua melhor versão, te inspira, sabe? Tipo, isso. sabe? Tipo, dá uma, sei lá, no fundo eu sempre fui uma pessoa muito desengajada na minha vida, assim, tipo, eu fiz o que eu fiz, mas de uma maneira desengajada, sabe? Seja colégio, faculdade, mestrado, doutorado, assim, eu sempre estava fazendo o mínimo possível, sabe? Tipo, de verdade. E eu conheço muitas outras pessoas que são assim também, são desengajadas, e o mundo Fiat faz isso, ele metaforicamente vai matando a sua alma. E nesse sentido, eu sinto que o Bitcoin, ele realmente acorda essas pessoas, sabe? Ele, entre aspas, infla essa pessoa. Ele, tipo, sabe? Pensa num balão que tava meio murcho, ele chega e assopra e infla a pessoa. A pessoa começa, pelo menos eu digo isso por mim, mas eu já conversei com outras pessoas que relatam o mesmo, assim, sabe? Um negócio que engaja pessoas que estavam desengajadas e, ao fazer isso, destrava um potencial, um capital intelectual humano que estava não sendo aproveitado. E ele não estava sendo aproveitado porque muitas pessoas não querem se dedicar a um negócio que é uma bullshit. E assim, a poupança de capital intelectual dos bitcoinheiros, o nosso pool de capital intelectual é muito grande, sabe? E por isso são pessoas inteligentes e desconfiadas do sistema. E desconfiadas do sistema. Então, assim, era um pool de capital intelectual desperdiçado que foi engajado, assim, é um negócio que é muito doido, porque realmente os bitcoinheiros são missionários do Bitcoin. A gente realmente tem esse comportamento religioso. E assim, eu entendo pessoas de fora que não entendem isso terem essa visão. E eu acho que assim, você vai ficando mais engajado, né, em procura da sua melhor versão, como você disse, porque você é recompensado com isso também. Então, assim, você consegue sentir a recompensa de tá indo atrás da tua melhor versão. Então, você cada vez mais quer receber essa recompensa, né? Seja para você mesmo, assim, de você se sentir cada vez mais melhor. E as outras pessoas também reconhecem isso de você, te seguem por isso, no sentido não de seguidor, mas te seguem, gostam de você e acabam seguindo o que você fala. Então, assim, você vai gerando, né, o que a gente fala também da reputação. Então, você é recompensado por isso também. E acaba que a gente não quer deixar de receber as recompensas, né? Então, você sempre vai ali indo atrás da melhor versão. Sim, sem dúvida. No fundo, o que você está falando é um ciclo de feedback positivo. E eu acho que é assim também. É um negócio que, sei lá, para começar, você vê que você não tá louco. Você vê que pô, talvez está todo mundo louco junto, você não tá louco sozinho, né? Porque assim, sei lá, para mim a questão de querer falar do Bitcoin surgiu muito dessa solidão e dessa necessidade de, puta, eu preciso colocar para fora um negócio que eu vi, puta, eu preciso contar para todo mundo, sabe? Aquela sensação de você estar se apaixonando que você precisa contar para todo mundo que você está se apaixonando. É tipo, sei lá, tem uma música do Beatles que eu sempre pensei assim, que é uma música que chama I Have Just Seen Her Face, que é tipo essa sensação, cara, eu acabei de ver ela, eu preciso contar para todo mundo como ela é legal. E, tipo, quantos bitcoinheiros não se encaixam justamente nessa característica? Agora, deixa eu ler um trecho do Bitcoin como Divino que fala bem disso, que é, ó, as religiões são uma forma de mediar e contextualizar a relação com o divino. E, como a história nos mostra, as religiões podem ficar bastante inflexíveis em serem as verdadeiras. As religiões são as instituições sociais em torno do divino. Ou seja, o pessoal que vai criticar a gente por ser maxi, por ser etc. Claro, a gente encontrou uma verdade que a gente não quer abrir mão dela. A gente não quer, sei lá, estava ouvindo a podcast do João Grilo com o Lourenço e ele estava falando daquele caso do Peter Todd, eu acho, se não me engano, que é um desenvolvedor que
tem reputação no meio e tudo mais, e veio falar sobre querer aumentar a emissão, tipo, passar do limite de 21 milhões. E aí que mesmo ele tendo reputação, ele foi rechaçado. E, velho, que bom, tá ligado? Tipo, é isso, as religiões tortas, sabe? Elas geram, como eu posso dizer? Tipo, é isso, elas são instituições sociais que geram comportamentos. E o comportamento de uma religião que quer proteger o próprio dinheiro é falar, velho, não imprime mais e não dilui o que eu fiz. Não importa o que você falar, você não precisa, sabe? Você pode ser o padre, você pode ser o papa. Quantas pessoas hoje em dia descredibilizam o papa por não acreditarem na visão dele da religião católica? Tipo, eu vejo muitas. E é isso, tá ligado? Não, você pode ser um cara com muita reputação, etc. Você quer fazer algo que não faça sentido para o Bitcoin, a gente não acredita. E aí vamos entrar nesse tema que você falou, que é o que faz o Bitcoin ser tão admirado e idolatrado. E para mim é isso que a gente já falou, tá ligado? Essa questão de justiça, de ser neutro, de ser gentil com seguidores, essa é uma dimensão interessante dele. Tipo, pensa no Deus da Bíblia antiga, né, do Velho Testamento, que o Deus é gentil com seus seguidores e implacável com seus opositores. Tipo, ele tem uma questão de a gente, Bitcoin, é super confiante porque a gente meio que sente que a gente está do lado certo. E aí, tipo, as pessoas que vão contra a gente, elas vão ruindo também. É muito... Tipo, parece que o Bitcoin é realmente implacável com os seguidores, com os descrentes, assim, com os no-coiners, assim. Não sei se isso é o lado tóxico, mas é um lado que eu, pelo menos, sempre achei divertido, assim, ver memes zoando pessoas que saíram do Bitcoin, tipo, com raiva e tudo mais. É verdade. Isso se reflete, assim, também muito na própria religião, né? Tem aquele cara ali que você acha que ele é chato pra caramba, porque ele tá muito ali ligado na religião dele, e ele tá muito. Tudo, ele só fala da religião dele e tal, e você fica, nossa, mas esse cara é muito chato, e ele te julga, assim, por tudo, tipo, ah, você vai pro inferno, você não sei o que, não sei o que. Acaba sendo um pouco chato, sim, mas na visão dele, ele tá do lado certo. Então ele tá fazendo o correto e quando ele vê as outras pessoas ali ao redor dele que não agem da mesma forma que ele se prejudicando, ele fica assim, ó, tá vendo? Deus te puniu e tal. Preciso salvar essas pessoas, preciso espalhar para as palavras de Satoshi para eles. Tipo, nesse sentido é meio que inegável o nosso comportamento messiânico, assim. É, exatamente. E acaba assim, é engraçado, né? Porque, por exemplo, quando a galera entra no Bitcoin, cara, eu acho que é inevitável. Uma hora ou outra, a pessoa vai querer falar disso pra todo mundo. Vai criar um perfil com uma foto que não é dele e colocar coisas, porque ela quer falar, ela quer espalhar aquilo de alguma maneira. Às vezes, assim, no início meio retraído, e aí por isso surgem os. Como é? Os pseudônimos, né? E tal, mas a pessoa, ela quer. Tipo assim, ela quer extravasar. É como. É literalmente quando você. Eu já vi muita gente assim, que acredita que, tipo, realmente reconheceu Deus pra dentro de si e ela quer mostrar pra todo mundo. Tipo, cara, fui salvo e tal, e eu Você quero que você saiba transborda, disso. sim, você transborda um negócio maior que você, assim. Eu conheço muita gente Exatamente. falando também que o Bitcoin ajudou eles a reencontrarem Deus, e é muito bonito, assim, é tipo esse senso de maravilhamento por algo que é muito maior do que nós. Tipo, você já leu aquele Pois texto é. do Nick Carter que chama Bitcoin aos 12? Que Hum. O João Grilo fez um podcast narrando. Quem não conhecer esse texto, procura lá. Eu traduzi, tá? No Explica Bitcoin, quem quiser ler, mas o João Grilo tem um narrando, é até mais fácil. Mas é isso, é um negócio que a gente ficou muito imediatista, muito pensando no curto prazo. O Bitcoin resgata um negócio maior que isso. E o Nick Carter cita justamente a questão do argumento de uma catedral na Idade Média, que era um projeto de 200, 300, 400 anos. Então, a maioria das pessoas que trabalharam nesse projeto não viram ele ser concretizado. E elas estavam tranquilas com isso, elas não pensavam, já que eu não vou ver concretizado, eu não vou fazer. Por quê? Porque era um projeto de longo prazo que a pessoa acreditava no propósito. E assim, os bitcoinheiros realmente têm essa sensação, assim, pelo que eu sinto, sabe? A gente tá construindo para estar construindo, e tipo, sabe, é algo que
se não der certo, pelo menos eu fiz o meu máximo para fazer dar certo algo que eu acredito. Tipo, eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu não fizesse o máximo possível para fazer essa revolução acontecer, porque é algo que realmente se alinha com todos os meus valores. Então, assim, imagina não estar dedicando 100% do capital intelectual, do capital monetário, sabe, de tudo que você tem acesso a essa revolução e no final a gente perde e a gente vira um estado totalitário como a China. Bad. Tipo, eu prefiro estar satisfeito comigo mesmo que eu fiz o meu máximo possível, seja trabalhando durante o dia numa empresa de mineração, seja à noite fazendo podcast, fazendo agora no domingo e tudo mais. É um negócio que cada um faz o seu, tá ligado? Foi mal. Perdi com esse comentário aqui. Comentário bom, é. Então, cara, É pretendo que comprar uma câmera nova, ó, não tá tão ruim assim ainda, ó. É um leve. na live com o Diego pareceu que ele era mó calvo, né? E agora tá aparecendo direitinho. Então, mas é que eu tava sem uma luz, eu tava sem a câmera aqui, eu tava tipo realmente um setup de quem não parou para pensar que sair do OPSEC significava precisar ter um setup blogueirinho, tá ligado? Agora eu tenho o meu setup blogueirinho. Então, mas pois é. Continuando, eu acabei me perdendo aqui. Foi mal. Ó, deixa eu ler uma última parte do Bitcoin como divino, que eu acho que também é uma parte legal sobre essa história inteira do Bitcoin ser uma religião, que é assim, à medida que o Bitcoin reestrutura nossas economias, políticas e o resto do nosso mundo, é muito provável que ele também mude nossas crenças, rituais e até mesmo o que escolhemos venerar. Algumas das qualidades que o levam a ser atribuído como um ser semelhante a um deus. O espírito do Bitcoin é o código, é transcendente. Isso propaga sua verdade imutável e confiável. O corpo dos Bitcoins é a energia e eletricidade. Afinal, a energia é tudo. O Bitcoin é a criação e concepção imaculada do Bitcoin. O fato do Satoshi nunca ter gastado nenhuma das suas moedas e significa que o Satoshi, entre aspas, se sacrificou por nós. E o Satoshi como seu profeta. Ou seja, tipo, esse texto é muito legal para quem tem essa brisa do Bitcoin como religião, como divino, e assim, vários e vários argumentos que vão muito de acordo com o que a gente está falando, assim, que tipo, letra blogueirinho. Mas assim, tipo, essa visão do Bitcoin como divino, eu concordo, eu sinto isso, sabe? Eu enxergo o Bitcoin como algo divino. E aí entra na semântica, se o divino precisa ser monoteísta da maneira que a gente acredita no um Deus, ou pode ser esse senso de contemplação por algo maior do que nós? Tipo, essa imagem que eu escolhi colocar aqui, tipo, no fundo é exatamente isso, é o senso de contemplação por algo que é superior e maior do que a gente. Nesse sentido, sem dúvida, o Bitcoin é divino, no meu ponto de vista. O Bitcoin, e assim, falando nessa coisa, né, a gente até falou, você até citou anteriormente, de ver pessoas que começaram a olhar para o Bitcoin e daí começaram a também voltar para a igreja e começar ali uma religião e tal, né? Então, assim, eu vejo muita gente que meio que se converteu para o Bitcoin, que se converteu também para o cristianismo ou alguma outra religião, assim. E vai muito nesse sentido que eu imagino, assim, de que porque a gente fala, o Bitcoin é um imperativo moral e tal, né? O próprio livro do Red Pill fala que é a revolução material, tecnológica e o renascimento moral, né, e tal. Então, vai de encontro com que as próprias religiões também, né, pregam de que essas coisas todas elas estão interligadas, política, religião, cultura e tal. Então, assim, quando você muda assim de religião para religião, né, você vê o mundo de maneiras diferentes e você começa a agir de maneiras diferentes, porque isso faz parte ali do que aqueles seguidores daquela religião fazem, né? E como eles enxergam o mundo e, portanto, vivem a partir disso. E os bitcoinheiros, eles têm a sua própria forma também de enxergar o mundo e agir a partir disso, né? Os seguidores do Bitcoin, como
a gente queira dizer, sei lá. E já até entra na nossa próxima pauta aqui de tipo, quem são essas pessoas que são os religiosos do Bitcoin, né? Porque hoje também é engraçado. Eu lembro que teve um tempo atrás aí que estava numa discussão, logo quando meio que começou o bear market, de quem eram os maximalistas, né? Então, tipo, eu vi gente que beleza, acredita no Bitcoin, sabe que ele é superior, mas também tinha outras moedas e também falava disso e também propagava isso e falava assim, não, mas eu me considero maximalista porque eu sei que o Bitcoin é superior, mas o cara ainda tem altcoins na carteira, por exemplo. Então, assim, quem são, né, os seguidores do Bitcoin? Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade de acreditar que pessoas que entendam o Bitcoin de verdade realmente tenham shitcoins. Assim, eu sei que uma ou outra fazem trade próprio para tentar aumentar, mas assim, se você vende isso como produto e tudo mais, eu tenho uma grande dificuldade de aceitar que essa pessoa realmente entendeu o Bitcoin, sabe? Então, assim, para mim, um bitcoinheiro tem muitas definições, assim, mas para mim é alguém que realmente entendeu a tese e grandes partes da sua derivação. Não falo todas, porque todas acho que ninguém entende mesmo. Eu não entendo, você não entende, sabe? A gente está estudando, mas que nem, tipo, sei lá, os fiéis não entendem toda a maravilha do seu Deus e, tipo, acham que o Deus é incompreensível de tão complexo e bonito. Eu acho que a gente com Bitcoin tem essa mesma sensação. Tipo, eu separei até um texto, tipo, um trecho de um outro texto que eu escrevi para meio que responder isso comparando o que é uma religião para como são os bitcoinheiros. Assim, por exemplo, se uma religião tem como características fundamentais a crença em um deus ou deuses, aquilo que a gente falou no começo, sabe, sobre um teísmo, um mito fundador, tipo, por exemplo, Adão e Eva, rituais de pertencimento e tradições, como batismo, missa de domingo, circuncisão, uso de véus, quipás, assim por diante, e valores éticos e morais bem definidos, a gente, os bitcoinheiros, a gente também tem o nosso ethos bem definido. Assim como os religiosos têm o ethos dele, quais são os nossos ethos, os ethos dos bitcoinheiros? Que eu acho que é isso, pessoas que entendem essas coisas acabam sim se tornando um bitcoinheiro, que no fundo, para mim, um bitcoinheiro é a pessoa que está lá no fundo da toca do coelho, sabe? Você começa como norme, você vai se interessando, você vai descendo, daí quando você realmente tem várias e várias epifanias diferentes, você está sendo mais convertido, você chega nessa, vai ser o último tópico da nossa pauta, que é a tal da iluminação, que é um texto do João Grilo que eu achei genial para ilustrar isso. Mas, assim, quais são essas pedras fundamentais do nosso ethos como um bitcoinheiro? Quem está realmente nesse fundo? Para mim é o Don't Trust, Verify, aquela máxima de não confiar, verificar. O Not Your Key, Not Your Coins, que é tipo, se você não tem a custódia dos seus bitcoins, eles não são seus. Daí tem aquele outro que é o Fix the Money, Fix the World, que é conserte o dinheiro, conserte o mundo. E eu vi numa palestra em El Salvador ano passado uma variação que eu achei genial, que é conserte o dinheiro, conserte o indivíduo, conserte o mundo. Ou seja, entre o passo entre consertar o dinheiro e consertar o mundo tem nesse processo a etapa de consertar o indivíduo para o indivíduo ir lá consertar o mundo. A gente, como bitcoinheiro, também acredita em liberdade em primeiro lugar. Então, tipo, por mais legal, por exemplo, que tenha sido a adoção de El Salvador, muito bitcoinheiro ficou muito incomodado de ser uma coisa que veio de cima para baixo, com o presidente mandando e não uma adoção horizontal da população. E é um argumento justo, isso incomodou muitos bitcoinheiros, apesar de ser uma coisa positiva para o pensamento do Bitcoin como um todo. E isso é porque é uma coisa que é diretamente em oposição a esse ethos básico. Aí tem um ethos que é bem da escola austríaca como um todo, e o Bitcoin tem no seu cerne, que é um pensamento de longo prazo. Aquela história da preferência temporal, né? Eu sempre falo isso, que o Bitcoin é um teste que seleciona as pessoas que ganhariam naquele teste do marshmallow quando eram crianças. São as pessoas que conseguem adiar a gratificação por um período de tempo maior. Mas se você pensar, tudo que você fizer na vida que vai te dar sucesso ou não, é baseado nisso, é baseado se você consegue adiar sua gratificação ou não. Você vai ficar gordo ou vai ficar magro? Você vai estudar para uma prova ou não? Você vai trabalhar mais um tempo ou não?
tudo isso, sabe? Você vai construir uma família ou você vai ficar numa vida hedonista? É toda essa questão de planejamento e construção no longo prazo, que os bitcoinheiros tendem a ter e a população como um todo tem cada vez menos. A gente também acredita que, sei lá, descentralização é superior como um desses etos fundamentais. Outro ethos fundamental é a questão do código ser aberto, sabe? Uma descrença em propriedade intelectual, em, sabe, em, tipo, esconder as informações, sabe? Uma abertura como um todo, não é só o código que é aberto, é tudo aberto. E um dos outros ethos que eu separei aqui que eu acho muito importante é a prova de trabalho. Tipo, a prova de trabalho para mim é um negócio que tá em falta no mundo, assim, sabe? O mundo é um mundo que vive em prova de participação. E, tipo, ter uma coisa que relembre as pessoas da importância da prova de trabalho para construir o mundo é muito importante, sabe? A gente precisa mais fazedores e menos faladores, tipo, pessoas que tenham responsabilidade, que tenham o cu na reta, que sim acreditem na meritocracia. Tipo, beleza, tem uns grandes filha da puta que distorcem essa visão e por corrupção não chega longe. Mas grande parte das pessoas não é isso. E a gente tem que olhar para essa grande parte, sabe? A gente tem que olhar para a parte que, sei lá, esse tem um texto que eu traduzi que é do Svetsky, acho que você sabe que é o Alex Svetsky, cara muito bom, o cara que escreveu aquele série dos Remanescentes e tudo mais, é bom pra caralho. E ele tem um texto que fala assim, tipo, a gente tem que retomar o significado da palavra elite. É bom ser elitista, não é ruim ser elitista. Tipo, você deveria querer ser de elite e eu deveria querer ser de elite, porque elite é o Michael Phelps, é o Usain Bolt, é um Einstein, sabe? É o cara que é elite no seu campo e que batalhou pra caralho pra ser lá, sabe? Você deveria querer ser o melhor aluno. Você deveria querer ser o melhor possível em tudo que você faz. O Coreia comentou uma coisa assim um dia desses, que tipo, você tem obrigação com você mesmo de querer ser sua melhor versão. E é verdade. E a gente, tipo, deturpou essa visão para a elite ser o que ele chama de parasitas. Isso vai muito de encontro com todo o pessoal libertário, que é isso, tipo, são que o Amoedo fala, são psicopatas ponerológicos. Tipo, sim, a maioria deles são uns grandes arrombados, filha da puta, psicopata mesmo, que se instalou como um sanguessuga e, tipo, roubou o significado, sei lá, roubou várias outras coisas, mas também o significado da palavra elite. Hoje em dia a gente pensa em elite como o empresário corrupto ou como o político ladrão, não pela pessoa que foi batalhadora, chegou lá por conta própria. E isso é um pensamento muito deletério, porque você pensar o que isso constrói com uma população? Faz uma população não querer trabalhar para não, sabe, nem tentar porque eu já não tenho chance. Então, assim, voltar a acreditar numa prova de trabalho é algo muito importante para a gente como sociedade, sabe? Tipo, nem só como indivíduo, mas como um conjunto de indivíduos que compõem uma comunidade, sabe? Se ninguém trabalha, ninguém quer executar nada, a gente vive um declínio civilizacional. E é uma merda viver num mundo que está piorando e não que está melhorando. Pois Tipo, é, eu lembro que eu uma vez ouvi uma frase e vez ou outra ela sempre estala na minha cabeça, assim, que é assim, você é o resultado de milhões de anos de evolução, então haja de acordo. Então, assim, porra, o pessoal hoje não tá agindo de acordo, sabe? Cara, tipo assim, na próxima geração, essas pessoas, se a gente for seguir, né, ali a questão da evolução de Darwin e tal, não deveriam existir. Porque são pessoas que sempre estão ali no mediano, né, no não vou fazer, exatamente o que você falou, né? Não vou fazer porque não vai me dar resultado e tal. E muito também já que a gente está falando aqui de dinheiro e economia também, né? Do pensamento keynesiano que não. O keynesianismo não preza para o longo prazo, ele preza para você ser consumista, você ser imediatista, a tal da preferência temporal, né? Então, você sempre vai estar nessa linha de que você vai ser um produtor mediano ou ruim pra caralho, você vai ganhar médio ou ruim pra caralho mesmo, e como aquele dinheiro não vale nada, porque você tá ali naquela cultura que foi imposta pra ti, você vai gastar e você, enfim, você nunca vai ter essa questão como você falou, da prova de trabalho, da preferência temporal de poupar, de olhar para o futuro, mesmo que isso entra até um pouco no que a gente falou mais anteriormente, de você estar crendo em algo que de fato dá certo, que de fato é o correto, e você pode não ver
as consequências disso agora, você pode morrer e não ver as consequências. Tipo, a gente pode morrer amanhã e não ver a hiperbitcoinização, que é o que a galera quer. Mas é a crença de que você sabe que você está indo pelo caminho correto. E não esperando o resultado imediato daquilo, no fim das contas, né? Bitcoin nunca espera o resultado imediato. E, inclusive, muitas vezes nem esperam o resultado. E isso não é uma visão pessimista de que o resultado não vai chegar. É que pode ser que realmente ele não aconteça, ou você não esteja ali para ver ele acontecendo, né? Tudo isso que você falou é isso. O Bitcoin é uma religião. A gente está construindo a catedral, que é algo, um projeto maior do que nós mesmos, né? Tipo, são sequências de epifanias, né, que vão acontecendo. Nunca é uma epifania só, é uma, duas, três, quatro, sabe? Puta, o que o Bitcoin significa para essa questão de estão roubando o nosso tempo? O que o Bitcoin significa para todo o ecossistema da energia? O que o Bitcoin significa para a sua liberdade como indivíduo? O que o Bitcoin significa para o cenário de, sei lá, país virar Venezuela, sabe? Tipo, tem cada fichinha que vai caindo e é quando elas vão caindo que você vai, sei lá, que você vai entendendo mesmo a dimensão, porque é um negócio que, assim, de primeira você não consegue entender a dimensão de, sei lá, eu realmente acho que é difícil até hoje, sabe, até hoje eu paro e penso algumas horas e penso, cara, será que é isso mesmo? Será que eu não tô maluco, assim? Tipo, será que... Bah, sabe, tipo, não... É um negócio muito... Sei lá, é isso, acho que procurar falar com outras pessoas é justamente isso, tá ligado? Essa questão de, puta, será que eu não tô maluco? Deixa eu conversar com outras pessoas para ver se eu não tô maluco sozinho. E aí você vai encontrando essas outras pessoas, você vai vendo que você não está maluco sozinho. É. E isso também entra até naquele próprio texto, né, do monomito, da jornada do herói. Sempre vai ter um momento em que você vai ser colocado vai ser, tipo, ficar em dúvida se você deve continuar ou não, né? Que é aquela história da jornada do herói, né? Eu vou, não vou, e aí você não vai, e aí depois você vai, e aí depois você recebe o resultado e tal. Enfrenta Então, dificuldades, dúvidas, etc. É bem... Esse texto, assim, eu fiz mó despretensiosamente, mas eu gosto muito dele, assim. O pessoal curtiu, eu fiquei feliz, porque tem uns que você faz achando que, pô, será que eu não tô... Sei lá, será que o pessoal não vai achar só uma viagem que não faz sentido nenhum associar com Bitcoin? Mas para mim, essa jornada do herói é uma jornada muito solitária, é uma coisa individual que você vai trilhar por conta própria, que nem toda essa questão da convicção do estudo do Bitcoin. Assim, é um negócio que ninguém vai fazer por você. E se não fizer, você não vai ter feito e você não vai entender mesmo e vai soar tudo muito estranho. E acontece, assim. realmente. Mas, e agora? Acho que o que a gente tem para falar aqui? Cara, eu quero ler um trecho. Eu tenho duas coisas que eu tenho anotado aqui que eu queria trazer. A primeira é um trecho do texto do João Grilo, da coluna semanal dele que ele publica, que é um que ele publicou chamado Iluminação. E para mim, essa iluminação é justamente essa epifania de cair na toca. Que é isso. Agora abre aspas para ele. Este fenômeno pode ser chamado de iluminação, uma jornada individual que resulta em um entendimento profundo da realidade junto de um otimismo e esperança em relação à vida e ao futuro. Talvez para algumas pessoas, esse papo possa soar muito espiritual e pouco bitcoinheiro. Mas, da maneira que eu enxergo, não importa se você acredita em uma entidade divina que está por trás da iluminação ou não. Esta é uma experiência humana e justamente por isso que ela é retratada em tantas culturas diferentes e religiões diferentes ao longo da história. Esse tipo de fenômeno resulta em um novo conhecimento tão profundo que é impossível de ser demonstrado, deve ser vivenciado. Apenas depois que a iluminação se espalha, algumas novas gerações são criadas com esse conhecimento. Aquilo se torna senso comum. Eu ainda argumentaria que iluminações são extremamente poderosas, porém não são necessariamente raras, por ser uma experiência comum do ser humano. Existem incontáveis exemplos através da história. Em todos os casos, o indivíduo que passa pela iluminação tem extrema dificuldade de transmitir seu novo estado de consciência para outros. Como os primeiros astrônomos explicariam para as pessoas que o Sol era apenas mais uma estrela? Como Van Gogh esclareceria o que estava por trás das suas obras? Como explicar para um normie o que é possível armazenar uma quantidade indeterminada de riqueza usando apenas 12 palavras?
E é isso para mim, assim, esse senso de iluminação, que é o que a gente estava falando, é doido como acontece na cabeça de muitas pessoas ao mesmo tempo, assim, sabe? Pessoas que não têm nada a ver, que não se conhecem, que não se comunicam, mas que vão chegando nessas mesmas conclusões em momentos diferentes, estudando coisas diferentes, mas as mesmas epifanias vão caindo, esse mesmo senso de admiração por algo maior do que si, por esse divino, gera nas pessoas reações parecidas. Eu, sei lá, é um negócio muito legal. Essa identificação, né? Eu acho isso muito bacana. E assim, a própria questão de que às vezes as pessoas tem alguém que chegou hoje, por exemplo, na toca, mas você já puxa essa pessoa e você já faz ela evoluir muito mais do que, por exemplo, ela poderia fazer sozinha, né? Então é uma, tipo assim, uma comunidade de fato. O Vitor até falou assim, por isso é tão bom ter encontros com a galera para saber que você não está sozinho. É aquela questão, né? O ser humano ele gosta de identificação, ele não quer, tipo, olhar para o espelho e ver que não é aquilo, tá ligado? Ele quer ter uma confirmação. No fim, isso acaba sendo uma coisa também de, talvez até do ego, de você querer a confirmação de que você tá certo. Então, assim, você precisa dessa confirmação de que você tá certo e de que você não é o único e de que uma hora você vai falar e as pessoas vão concordar com você ou vão te defender. Isso vai muito também, né, do próprio ego, não dá pra negar. A gente, no fundo, gosta disso. Eu acho que tem isso, mas com certeza tem, eu acho, não, com certeza tem isso, mas ao mesmo tempo é aquela história, né? Se eu achar uma falha nessa loja, nessa tese, eu sou o primeiro, o mais interessado a achar uma falha nessa tese, porque eu tô com todo o meu dinheiro nessa tese. Então, se essa tese estiver errada, eu tô procurando para achar. Então, assim, essa história de, sabe, estamos falando do dinheiro de todo mundo que está aqui, é algo que, sei lá, primeiro gera esse fervor de estar todo mundo estudando para proteger, e ao mesmo tempo, não sei, é algo que, se alguém fala algo que vai estar errado, eu acho que, quer dizer, deixa eu reformular. É por isso que o Don't Trust Verify é tão forte nessa comunidade, porque está todo mundo realmente procurando uma falha. E ao não achar a falha, e não achar a falha, e não achar a falha, você vai ficando cada vez mais convicto, né? Então, tem muitas pessoas muito céticas que estão acostumadas a achar falha em tudo, procurando a falha e não achando. E aí elas vão ficando mais convictas. E essa convicção no mundo que ninguém tem convicção para nada mais, todo mundo é tipo meio umas gelecas assim, tipo a expressão é o non, sei lá o que player, o NPC, né? Non-playable character, o NPC. Cara, a gente está no mundo de NPCs cada vez mais. As opiniões são padrões, ninguém reflete em nada. Então, encontrar um bitcoinheiro que é fora disso é um negócio sempre muito, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, é sempre muito incrível. É, Exato. é isso que o Publicar é Luan uma forma falou. de pôr à prova. Cara, foi por isso que eu comecei o Explica Bitcoin, tipo, ia fazer artigos autorais. No fundo, eu sempre pensei que eu estava descentralizando um processo de revisão. Tipo, pura e simplesmente. Eu já falei isso em outros lugares, já acho que eu lembro que eu falei com o Diego, inclusive, mas é uma escolha egoísta minha num sistema que tem incentivos alinhados, então o meu egoísmo pode ter resultados positivos para outras pessoas. O nome disso na evolução é altruísmo recíproco, que é assim, eu estou sendo egoísta, cuidando do meu, mas cuidar do meu significa cuidar do outro, porque os sistemas da sociedade, os incentivos da sociedade, os incentivos de alguma coisa incentivam a isso. Então, assim, sempre foi um negócio egoísta meu de terceirizar a revisão, basicamente. Mas é isso, é o que o Luan Bibi falou, publicar é uma forma de pôr à prova suas ideias. É basicamente isso, você está pondo à prova com pessoas muito inteligentes. E pessoas assim que tipo assim, já tem um ideal de que todo mundo é um scam, e portanto elas precisam avaliar se esse cara é ou não um scam. Então elas vão já olhar com um olhar crítico para o que você. Já vão na maldade, exato. Mas isso é É, bom, eu acho isso bom. Tem muita gente que acha isso ruim, eu acho isso bom. Eu realmente acho isso já vão bom. assim, com o pé É, atrás, né?
Isso é Deixa eu, bom, com certeza. deixa eu só comentar o último assunto, que é o assunto que eu separei, que para mim é muito interessante e muita gente não conhece, que é assim, a gente está falando de religião, e beleza, tem todo esse senso de religião como algo sagrado e tudo mais. Ao mesmo tempo, uma religião é uma coisa muito natural de qualquer ser humano, assim. E eu quero ilustrar isso com o caso de uma religião que surgiu nos anos 40 num arquipélago da Micronésia, numa ilha que chama Vanuatu. É o culto da carga e o John Frum. E agora eu vou ler um trecho do Wikipedia para depois falar do assunto. Que é assim, o John Frum é uma figura associada ao culto das cargas, nas ilhas de Tanna, Vanuatu, na Melanésia, não Micronésia, Melanésia, então. Ele é descrito como um soldado estadunidense da Segunda Guerra Mundial que trará saúde e prosperidade para as pessoas que o seguirem. Por vezes ele é retratado como sendo negro, por vezes ele é retratado como sendo branco. O culto a John Frum começou no final da década de 30, quando Vanuatu era conhecida. Não, daí fala mais algumas cagadas, enfim. O que é o John Frum, basicamente? Na época da Segunda Guerra Mundial, estavam os Estados Unidos procurando bases e portos por todas as ilhazinhas lá, porque eles iam ter que enfrentar o Japão, etc, etc. Aí chegou um cara de um pássaro metálico do céu, um cara que apareceu do nada, ele tinha uma feição totalmente diferente, usava umas roupas diferentes e tinha umas tecnologias que essa população nunca tinha visto na vida, tipo uma caneta, um isqueiro, metais, coisas assim. E aquela história, qualquer tecnologia suficientemente avançada de uma civilização é magia. O que isso significa? Significa que, puta, o pessoal começou o John from America, o John from America, o John Frum. O John Frum veio aqui, ele falou que ia trazer coisas de volta, que a América ia vir e ia voltar, e ele foi embora. Isso acho que foi 38 ou 39, ou 40, um negócio assim. 2, 3 anos depois, a América chegou, trazendo cheio de oferendas, presentes, canivetes, caixas, mantimentos. A América ficou lá 2, 3 anos, e aí acabou a guerra e eles foram embora. Até hoje, essa população da ilha conta todas as histórias sobre o John Frum. Eles acreditam que o John Frum é um espírito, eles constroem pistas de voo na ilha, eles constroem aviões de madeira como forma de idolatrar, eles fazem a rotina do exército de, tipo, marchar, segurar um bambu como se fosse o rifle, ter um capitão gritando 1, 2, 1, 2. Eles fazem tudo isso porque eles acreditam que por causa do que o exército americano fazia isso, que chegavam os mantimentos do céu. Do Deus céu, você fazia a lógica certa do ritual, você importava, sabe, o Deus mandava as oferendas. Então eles estão até hoje fazendo os rituais, vendo se eles conseguem trazer John Frum de volta, e John Frum um dia vai voltar com mais mantimentos da América. Isso é uma religião real, essa é uma religião que existe. Então, assim, ser uma religião também não é algo mágico. Ser uma religião é uma coisa natural de um ser, nós. Esse macaquinho que desenvolveu muita cultura, muita capacidade de processamento e fica buscando padrões e histórias para justificar o mundo. Acontece uma coisa tão fora da curva que você não sabe justificar, você coloca num mito, você coloca num rito e você conta e isso fixa. Então, eles realmente têm o deus dele, que é um soldado do exército americano dos anos 30, que, como eles são população aborígena, tudo aquela coisa meio aborígena, sabe? Tipo, meio que um negão da Oceania, assim. Eles veem o branquelinho com aquela cara de americano meio alemão dele, tipo, como? É um cara totalmente diferente, assim. É um cara que é Deus, é um espírito, é o John from America. E aí, que é o culto às cargas e o John Frum. Nossa, Ou seja, é bem Bitcoin é uma brisa, né? religião. Exato, o Bitcoin é uma religião, mas até aí várias coisas podem se tornar uma religião. Tem religião do Maradona na Argentina. E aí? Sério? Aham, Tem isso? Oh, tem. não sabia, não. Tem religião Jedi. Tem várias religiões que são assim, sabe? Não existem só religiões. A gente conversou aqui num nível elevado, assim, sobre religiões no sentido, sei lá, histórico, toda a questão do divino e tudo mais, mas tem religião dos Jedi, tem religião de, sei lá, o ser humano busca padrões e busca coisas para adorar, basicamente. Isso a gente está na nossa programação. É, E no o fim, Bitcoin, acaba que
E o Continua. Bitcoin. Não, só ia falar que o Bitcoin, como é uma das coisas que a gente vai estar convivendo, eu acho sim que é natural que vai emergir cada vez mais esse senso religioso do Bitcoin, e é só natural que ocorra, sabe? É só natural que ocorra, que nem quando surgir alguma outra tecnologia, talvez surja uma outra tecnologia assim, uma outra religião assim, em cima de uma outra coisa que gere a mesma mudança. Tipo, uns argumentariam que o protestantismo surgiu por uma mudança tecnológica que permitiu pessoas terem acesso a livros. Isso, sei lá, mudanças tecnológicas geram mudanças de crença e mudanças sociais. Acaba que assim, a religião também é um aglomerado de uma cultura que um grupo segue. Então, assim, às vezes e rituais, enfim, né? Todas essas coisas. Então, mesmo que um grupo não esteja cultuando um Deus da forma ortodoxa, como muita gente costuma cultuar, o que ele tiver ali colocando acima dele como um pedestal e, e ações em que ele está tomando em bando, né? E rituais, enfim, pode ser caracterizado como uma religião, mesmo que isso não esteja firmado, digamos assim, em pedra, né? Mas olhando dos vários pontos de vista, né? Das várias nomenclaturas, pode ser religião. Exato, no final é tudo uma questão semântica, né? O que é religião? Se você definir como X, encaixa. Se definir como Y, não encaixa. No fundo, é o que eu falei no comecinho. Tipo, se acredita que precisa ter um Deus, acho que não encaixa. Em todos os outros pontos de vista, eu acho que encaixa. Sabe? Se precisa ter um Deus e precisa ser dogmático, daí não encaixa. Se pode não ter um Deus e pode não ser dogmático, daí encaixa. No fundo, no frigir dos ovos, eu diria que é assim que eu penso, sabe? Tipo, é ou não é uma religião? Tanto faz, depende de como você quiser definir. Mas eu sei que eu sou um fiel dessa religião e que eu quero espalhar a palavra de Satoshi, sendo uma religião ou É, não. era isso que eu ia te perguntar, se você se considera um religioso dessa, né, um seguidor desse culto aí. Você Sim. considera para você Bitcoin é religião? Quando pegando a história de Cristo, quando Cristo existiu, não existiu o cristianismo. O cristianismo veio depois. Quando o Buda existiu, não existiu o budismo. O budismo veio depois. Ou seja, para mim é natural surgirem essas coisas depois. E nesse sentido, sim, eu sou um dos adeptos, assim, eu sou um dos, sabe, tipo, por exemplo, sei lá, por exemplo, Gandhi. Se Gandhi tivesse existido há 2.000 anos atrás, será que ele não seria considerado um santo em alguma religião também? E não é só a maneira que a gente contou histórias e daqui a vários anos vai chegar nesse estágio para passar a história dele também? Não sei, para mim tem pessoas que foram iluminadas, e sei lá como se quer chamar essa iluminação, se ela é religiosa ou não, ao longo da história. Foram pessoas especiais que fizeram coisas especiais. Buda deve ter sido um deles, Jesus Cristo deve ter sido outro, sabe? Tem pessoas que fizeram coisas incríveis. Gandhi, que eu citei como exemplo, Satoshi é outro deles, sabe? E aí, Boa. tipo, cada um deles gerou um culto de pessoas seguindo eles e propagando a ideia e se organizaram em uma maneira com ritos e mitos ao redor dessa ideia. Eu acho que a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente tem uma pessoa que criou o negócio, a gente não conhece, a gente se organizou em volta disso e a gente criou um conjunto de mitos e de ritos e a gente propaga o negócio como crentes, como fiéis, como missionários, sabe? Acho que toda essa definição se encaixa perfeitamente. Tipo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais legal domingo à noite. Eu também. Sim. Não, mas isso daqui tá muito legal, pô. Talvez mais do que outras coisas que eu poderia estar fazendo domingo à noite. Mas Tem só uns pra doidos que tentar. concordam, tem 26 doidos que concordam. Então, essas pessoas poderiam estar fazendo mais alguma coisa do que tá olhando a gente aqui. Mas então, só pra gente fechar, né? Já batendo as nossas 2 horas de live. Deu até um toque aqui no meu coisa.
Teve alguém que mandou uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas eu acho que seria interessante, né, dar uma falada sobre isso. De quais são os meios que eu posso aceitar Bitcoin sem ser de forma natural? E eu não entendi porra nenhuma dessa pergunta. Eu não sei o que ele quer dizer com forma natural, tão pouco. Será? Eu também não faço ideia, assim, porque eu considero natural tudo aquilo que é aplicável de alguma maneira. Eu não Mas, sei. Essa parte de receber no comércio, que eu sempre penso assim, dependendo da sua facilidade ou não, você pode só ter uma carteira Lightning e receber. Dependendo se você quer muito mais coisas, você vai ter que rodar um nó da Lightning. E eu não manjo nada da parte contábil e nem da parte rodar um node da Lightning. Então eu não sei dar detalhes. Com certeza tem gente que manja muito mais e, cara, manda mensagem no inbox ou para mim ou para Madu que a gente indica as pessoas que sabem tanto rodar um node de Lightning melhor do que eu, pelo menos, sei lá se ela roda ou não, ou e tanto essa parte contábil, mas eu não sou a pessoa indicada para esse assunto não, foi mal, eu não tenho comércio. E também existem sistemas operacionais que você pode implementar, se for um e-commerce e tal, que utiliza Lightning, que utiliza transação com Bitcoin on-chain normal, que é um meio, sei lá, velho, eu acredito que ele é natural, né? Então, não sei se a pessoa tá procurando um meio bem cypherpunk, assim, que ninguém vai conseguir encontrar, mas, cara, inevitavelmente, se você tem um comércio, você vai ter que passar por essas coisas aí. Você pode receber numa carteira Lightning e, tipo, ser uma coisa meio fria e ser uma contabilidade paralela. Mas aí eu não sei, tipo, direito como se faz, eu não sei a parte contábil. E é isso, supostamente rodando o Node de Lightning seria melhor para isso, porque você vai receber volumes maiores, qualquer merda assim, mas eu realmente não manjo para dar qualquer opinião especializada no assunto. Tipo, talvez o Diego manje, talvez o Coreia manje, os bitcoinheiros sem dúvida manjam. No grupo do Discord, sem dúvida, você consegue informação. É isso, tem pessoas que são capacitadas para falar sobre o assunto. Eu não sou uma delas, foi mal. Bom, mas então é isso, galera. Amém. Amém. Vamos encerrando por hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. O cara falou um negócio que o Diogo falou assim, só pra terminar. Ao associar Bitcoin com religião, eu penso em fanatismo e fico com medo. Problema seu. Brincadeira. Cara, é um negócio que assim, cada pessoa enxerga de um jeito. Tem pessoas que não concordariam com essa descrição. Eu não fico com, assim, sei lá, no fundo, eu acho que é uma coisa que acaba sendo mais positiva do que negativa. Eu entendo que isso assuste certas pessoas, mas assim, se você tentar deixar de adotar uma tecnologia porque você não gosta de quem usa essa tecnologia, bah, no fundo é uma má escolha sua. Tipo, no final o Bitcoin é só um programinha no computador sendo rodado. Tipo, o que as pessoas fazem dele é o que ele permite que as pessoas fazem dele. Mas se deixar de adotar, sei lá, é aquela história, a opinião de quem tem uma zarabatana importa menos quando todo mundo em volta tiver uma pistola. Nesse sentido, o Bitcoin é a pistola. Faz sentido você querer estar entendendo como a tecnologia superior funciona. Toda a parte de linguagem metafórica, ela existe, ela atiça, ela é interessante, mas daí a gente poderia fazer que nem essa live, tantas outras lives, falando só da linguagem técnica e sem usar nenhuma metáfora. É só que o ser humano se prende mais em metáforas, é uma coisa que a gente tem interesse nessas analogias, mas se você quiser não estudar nada sobre essa visão, estudar só o Bitcoin do ponto de vista técnico, é só que o ponto de vista técnico é mais difícil para a maioria das pessoas sem ter esse suporte de uma linguagem metafórica. Tipo, eu acho a minha linguagem metafórica muito rica e ela fala com todo esse nosso passado evolutivo, com toda essa nossa tendência de transmissão de conhecimento via oral através de histórias, tudo mais. É algo que a maioria das pessoas prefere e se comunica com isso e fixa assim. Mas, obviamente, sei lá, eu já vi uma analogia que, sei lá,
não só o Bitcoin, mas várias coisas são que nem subir um monte. Ou seja, existem caminhos diferentes que levam até esse topo e você pode escolher qual você quiser. Ou seja, na bolha do Bitcoin tem tanto cristãos, quanto muçulmanos, quanto ateus, quanto crentes, quanto budistas. Assim, na bolha do Brasil eu vejo menos esse tipo de expressão, mas na bolha gringa, que pega a expressão do mundo inteiro, sei lá, você vê bitcoinheiro compartilhando meme criacionista e bitcoinheiro sendo 100% ateu sem problema nenhum, sabe? É um negócio que, sei lá, se é para ser uma religião, pelo menos que ela tenha valores corretos, e os valores do Bitcoin são muito alinhados, assim. Então, você ser fanático em valores que são quase só positivos ou só positivos, eu acho que é bem pouco deletério, assim. Tipo, não sei, eu não sinto muito se isso é um gargalo para certas pessoas, mas a adoção vai ser seletiva, no fundo. É. E acaba assim, que no fundo tudo é. No fundo, uma coisa sempre vai ser o que você faz dela, mas ela vai ter a própria essência. Bitcoin tem a própria essência, mas cada um faz o que quiser dele, ou olha ele como quiser e define como quiser, usa como quiser, então, Sim, sei lá, né? O João que fala isso, né? E não o João Grilo, acho que é o João Noctor, sei lá, o João, que o Bitcoin é um programinha de computador. E é isso, no final das contas ele é um programinha de computador sendo rodado. O resto é o que a gente faz dele, o que a gente quer derivar dele. Mas ele é um programinha de computador. Ele também é lindo, ele também é esperança, ele também é tudo que a gente falou. Mas no frigir dos É. ovos, ele principalmente é um programinha de computador. E sem entender certinho como esse programinha de computador roda e por que ele é importante, você não precisa entender mais nada. Você entendeu o que precisava mesmo. Boa. Então é isso. Vamos indo. Um beijão, Leta, obrigada. Nossa, o papo foi muito da hora. Acho que é a melhor live que eu fiz aqui. Imagina, A segunda, a segunda melhor. O quem três sou eu para oitão foi. Exato, quem sou eu para concorrer com 38. Mas A do imagina, três oitão foi demais. obrigado você pelo convite, Madu. Delícia. É sempre legal trabalhar temas diferentes e, sei lá, alguém estimular você a estudar um tema diferente. Então, tipo, toda essa história que você começou falando, sei lá, vamos falar sei lá, de religião, essa ideia de fazer uma série de podcasts explorando vários temas, pô, tem tudo para ser do caralho. Assim, no meu ponto de vista egoísta, de novo, é a chance de explorar vários assuntos e conectar vários pensamentos que ainda estão desorganizados na minha cabeça e tentar estruturar eles. Então, sei lá, obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo convite. Nada. Ó, a pessoal falando que foi uma live abençoada. Bom, fiquem com um satoshi todo mundo. Um amém, né? E se vocês quiserem doar aí pra igreja nossa, tem o meu endereço embaixo. Aí vocês... o dízimo, os 10%. Mas é isso, gente. Valeu e até a próxima.